A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Nós estamos juntos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre a amizade. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para Clube FM, seu WhatsApp 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a amizade. Narra Cícero, o nobre filósofo latino, uma extraordinária lição de amizade, referindo-se a Pítias e Damon, que eram amigos inseparáveis em Siracusa, então governada por verdadeiro tirano. Pítias, inspirado e honesto, acompanhava os desmandos do monarca infeliz e possuidor de palavra encantadora, passou a censurá-lo publicamente. Ao tomar conhecimento da audácia do jovem orador, chamou-o ao palácio com o seu dileto amigo, a fim de reprochar-lhe o comportamento, terminando por ameaçá-lo com gravidade. Se prosseguir criando situações insuportáveis, disse-lhe colérico o rei, demonstrará rebeldia e traição, passíveis de serem aplicada a penalidade máxima. Mas eu somente refiro-me à verdade, respondeu o moço corajoso. Em tentativa de demonstrar generosidade, o governante equivocado concedeu-lhe a oportunidade de alterar a conduta e explicou-lhe que a reincidência seria severamente punida. Observe que o monarca deu a oportunidade, para que ele se explicasse, porém, a reincidência certamente culminaria na morte, porque antigamente era assim. Os jovens retiraram-se do palácio e, porque o rei não se houvesse modificado, Pítias continuou a censurá-lo em seus discursos públicos. Então ele continuava em praças públicas, nas ruas, falando mal do governante. Pouco tempo depois, irritado, exigiu que ele fosse levado diante da corte reunida na sala do trono
para ser castigado pela ousadia de prosseguir infamando-o. Sem qualquer temor, o jovem elucidou que a função do rei era promover a justiça e não exaurir os súditos, beneficiado apenas os bajuladores que enriqueciam, enquanto a miséria se alastrava pelo país. Porque se sentisse desconsiderado e informando que se tratava de traição e complô para depô-lo, Dionísio condenou à morte antes de lhe tinha algum desejo. Pítias, estoico, redarguiu que não temia a punição, mas solicitava que lhe fosse permitido despedir-se da mulher e filhos que residiam em outra cidade. Zombeteiro monarca revidou que não devia ser subestimado e percebia que tratava de um ardil para fugir à punição. Pítias, antes assombrado de todos, informou que daria uma garantia de que volveria para cumprir a pena. Interrogado qual seria a garantia, antes de responder, Damon, que se encontrava em silêncio, deu um passo à frente e respondeu: eu sou a garantia. Ficarei no cárcere à sua espera. Nossa amizade é de todos conhecida e pública, podendo, portanto, responder por ele. O rei olhou demoradamente e perguntou ao voluntário: já pensou que se ele não voltar, a pena de morte recairá sobre sua cabeça? Sim, majestade, respondeu tranquilo. Pítias partiu em direção ao lar, enquanto Damon foi recolhido ao cárcere. Decorrido o prazo, Pítias não retornou. Levando à presença do monarca, o refém ouviu-lhe sarcasmo quando o interrogou: onde está o teu amigo? Eis que o prazo extingue entre poucas horas, e até este momento ele não compareceu. Que dizes? E ele então, tranquilamente: Senhor, se meu amigo não veio até agora, com certeza algo o impediu, e terei o prazer em morrer em seu lugar, embora saiba que ele vencerá, seja qual for a dificuldade que lhe esteja complicando a chegada. Estava na frase final quando Pítias, amparado por um soldado, deu entrada na sala, ofegante, abatido e ferido, caindo nos braços do amigo e exclamando: graças a Deus você ainda está vivo. As Parcas parecem... Parcas quer dizer o seguinte: deusa da mitologia grega. Então ele fala: as Parcas parecem haver conspirado contra mim, porque a embarcação naufragou e consegui sobreviver e avançar pela estrada quando fui assaltado por bandidos, chegando a tempo para cumprir a minha sentença. Emocionado, Dionísio retirou a sentença e mandou libertá-los, enquanto dizia-lhes: uma amizade deste porte merece respeito e compensação. Não somente os liberto, como lhes rogo que me ensinem essa nobre virtude que tanto falta faz à humanidade, ajudando-me a participar dela. Então, observem de que isso foi um exemplo vivo para o monarca, porque o outro ficou na posição de ser sentenciado à morte, caso o amigo não aparecesse. Mas a amizade ali era sólida, responsável, não é? E que isso sirva de exemplo para todos nós, porque nós sabemos que existem amizades que vai além até de uma parentela consanguínea, né? Quantos amigos são mais amigos que seus próprios irmãos? A amizade muito esquecida por causa da supremacia do ego no comportamento humano é a chave para alcançar-se a legítima fraternidade entre os povos. Ela é suave, como a brisa benfazeja e perfumada, que sopra discreta e abençoa a vida, né? Eu tenho um pensamento que eu carrego comigo sempre. Eu cheguei a postar ontem no meu status no WhatsApp exatamente de Cícero, que deixou a sua marca, né, para sempre nos corações dos gregos. Cícero diz assim: dos amores humanos, o mais puro e desinteressado é o amor da amizade, porque este é um amor puro, verdadeiro, tá? Sem outros interesses. Então é o amor mais sincero que existe. É o amor de uma grande amizade.
O seu magnetismo acalma e enriquece de confiança os relacionamentos por propiciar alegria e bem-estar. Quando a amizade sem jaça se instala na mente e no coração, dignifica a vida, dá-lhe calor e confere-lhe sentido psicológico. Se é verdadeira, nada solicita, nem impõe. A sua presença desperta o Espírito Divino, que se encontra em latência no imo das criaturas, aguardando-lhe o toque mágico para alcançar a plenitude. A amizade serve e contribui para o aprimoramento moral e a evolução espiritual. Na sua base, devem repousar os ideais de engrandecimento da sociedade. Nunca desconfia nem suspeita, porque o seu hálito harmoniza as emoções daquele que a cultiva, enquanto esparze vibrações de paz. Ser amigo é a maneira mais próxima para transformar-se em irmão. Cultiva o doce sentimento da amizade, que elimina qualquer tipo de paixão animalizante e de torpeza moral. O exemplo máximo é Jesus, que se fez amigo de todos aqueles que não têm amigos. Treina a amizade doando-te e não esperando nada além do prazer de seres tu, o amigo do teu próximo. Sem qualquer dúvida, o pensamento exerce poderosa e essencial contribuição para a existência humana. É-lhe dínamo gerador de energias diversificadas que se encarregam de manter a maquinaria celular em movimentação. Quando se manifesta carregado pela onda perturbadora gerada pelos sentimentos perversos, desarticula a harmonia vigente, que perde a diretriz de segurança e abre campo para a instalação de enfermidades. No sentido oposto, quando é gerado pelas emanações do bem e do amor, produz equilíbrio e bem-estar. A mitose celular obedece a ciclos de tempos que são transmitidos de uma para outra geração, dando lugar à memória da sua reprodução. Quando fatores emocionais e mentais dissolventes as envolvem, perdem o ritmo, aceleram a cisparidade ou a reduzem, a prejuízo do conjunto equilibrado. No primeiro caso, ocorre a formação de tumores, que se podem apresentar com caráter de neoplasia ou de benignidade. Na segunda ocorrência, sucede a inarmonia imunológica e abre-se campos às contaminações infecciosas. A instabilidade das ondas mentais proporciona o desgaste da energia vitalizadora e os mecanismos degenerativos apressam o surgimento dos males de Parkinson, Alzheimer e outros transtornos mentais. A dualidade mente-corpo é indissociável, enquanto o ser movimenta-se na vilegiatura carnal. A irradiação da mente, que exterioriza o espírito no seu estágio de evolução, é sempre recebida pelos órgãos de acordo com a sua qualidade vibratória, responsável pela manutenção da ordem ou do desequilíbrio de cada unidade celular. Eis porque os sentimentos doentios, quais a mágoa, o ódio, o rancor, a sensualidade, o erotismo, o ciúme, a vingança, as condutas alienantes, culminam em enfermidades de etiologia muito complexa e de terapêutica de difícil eficácia. Isso porque, permanecendo a causa degenerativa, incita na conduta mental o bombardeio das energias destrutivas, prossegue devastador. Indispensável que ocorra uma radical mudança íntima nos arcanos mentais do indivíduo, a fim de ser revertida a ocorrência, enquanto as ondas da afetividade as substituam. Quando são elaborados pensamentos de ternura e de perdão, de compaixão e de caridade, irradiações saudáveis envolvem todo o ser, mantendo-o em clima de plenitude. Muitas vezes, os impositivos da evolução decorrentes da lei de causa e efeito registram no perispírito distúrbios na área da saúde, mas o paciente, preservando as equilibradas diretrizes mentais, consegue diminuir a carga aflitiva e auxilia com rapidez a própria recuperação, quando não se trate de expiações punitivas.
Cuida com empenho do hábito de pensar corretamente. Corrige os velhos costumes da censura e da reprimenda, do pessimismo e da negatividade, da prevenção e do preconceito, do renascimento e do ódio, do ressumar das lembranças mórbidas em que te comprazes, a fim de experienciares os opimos frutos da alegria e do bem-estar. Exercita-te na fixação das paisagens mentais irisadas pelas belezas do amor, que deve sempre ser a meta a alcançar durante a existência corporal. Esforça-te pelo amadurecimento psicológico, elege momentos para a reflexão, para a conscientização da responsabilidade do existir consciente, de forma que te enriqueças de tranquilidade emocional. Toda vez, quando uma ideia negativa te vergar o pensamento, induzindo-te à ira ou ao rancor, substitui-a pela paciência e pela resignação e conseguirás domar o instinto de revide. Sempre serás testado nas resistências emocionais, no grupo social em que te movimentas, no qual os conteúdos personalistas e egoístas predominam com exagero e induzem a comportamentos agressivos. Nem sempre será fácil superar a injunção provocativa, mas se treinares, mediante o exercício da compaixão, ver o outro como um enfermo ou veículo de dissolução, conseguirás manter a serenidade e a paz, sem assimilar-lhe o ódio ou a agressão com que te provoca a descer aos pântanos primitivos do passado evolutivo. Deves ter em conta igualmente que, embora a sublime proteção de Deus e o auxílio dos guias espirituais pululam na psicosfera terrestre, os espíritos infelizes que ainda se comprazem no mal e interferem no comportamento dos seres humanos em tentativas de afligi-los e de infelicitá-los. Alguns deles são vítimas de outros em existências transatas, talvez também de ti, e retornam ao intercâmbio pelas afinidades emocionais que se produzem a sintonia, por consequência a perturbação. Se tiveres, porém, o cuidado de orar e de agir na misericórdia, eles não encontrarão campo vibratório para interferir na tua conduta, não conseguirão desestruturar-te. Caso contrário, se ainda estiveres dilacerado pelas reações do desequilíbrio, sintonizarás com as suas frequências vibratórias vigorosas e permanecerás enleado nas malhas dos seus sentimentos de vingança, enfermando-te. Vigia, pois, os teus pensamentos, fonte de bons e de maus sentimentos, a refletir-se na tua saúde. Saúde e doença são um binômio de fatores que se conjugam, que se interdependem. Preserva o pensamento vinculado às fontes do conhecimento transcendental, às nascentes da vida, e fruirás das bênçãos da paz. Jesus sempre recomendava aos pacientes que atendia e recuperava que tivessem cuidado para não se comprometerem novamente, a fim de não sofrerem a recidiva do mal em estágio mais grave. E atendendo os espíritos obsessores, observava que, para essa classe, são necessários o jejum dos pensamentos infelizes e a oração do bem proceder. A divindade revela-se ao ser humano na grandeza deslumbrante da sua obra. Nada obstante, é nas pequenas ocorrências que se manifesta e convida à reflexão em torno do significado existencial de cada um, que a deve conhecer e penetrar-lhe a beleza, crescendo em harmonia até alcançar a plenitude. O macrocosmo encontra-se íncito no microcosmo, assim como este faz parte do primeiro. Em tudo está presente a magnificência do Criador, aguardando o entendimento e aceitação profunda. Não poucas vezes, uma palavra bem colocada num diálogo proporciona a compreensão profunda em torno da imortalidade, na qual todos se encontram mergulhados, quer estejam na indumentária carnal ou dela despidos. Identificá-la e procurar penetrar-lhe o significado essencial é um dos objetivos psicológicos do renascimento material, em cuja conquista devem-se investir os melhores recursos iluminativos e sacrificiais. Normalmente, aguarda-se um acontecimento de expressiva dimensão para o despertamento e a dedicação.
qual ocorreu com Saulo de Tarso, quando às portas de Damasco, na loucura da perseguição aos discípulos de Jesus, foi pelo incomparável mestre visitado. Ele necessitava, sem dúvida, de algo retumbante, que não lhe davam margem a qualquer sofisma ou dúvida, atormentado que vivia sob o jugo da lei antiga. E ante a grandeza da ocorrência, ele soube responder ao chamado extraordinário, tornando-se o arauto dos futuros tempos, ao ponto de submeter-se em júbilo ao holocausto da própria existência, em fidelidade ao dever espontaneamente assumido. E, não obstante, pequenos incidentes conseguem despertar a atenção para a mudança de conduta, ensejando a descoberta de novo foco para ser conquistado. Os valores atribuídos às coisas e propostas do século cedem lugar a outros significados que transformam a existência e elevam a criatura humana aos páramos da glória espiritual mediante a conquista da harmonia interna. Deus desvela-se, portanto, nas pequenas coisas, nos encontros fortuitos, nos detalhes ou durante os inexplicáveis tormentos pessoais, nas tribulações, nas vicissitudes, desde que se esteja atento para a penetração na sua mensagem discretamente oculta. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, enferma por longos mais de 20 anos, desenganada mais de uma vez e tida na condição de morta, recuperava a saúde e voltava aos movimentos e atividades conventuais com a desenvoltura de antes de cada doloroso processo de depuração. Submetido o corpo à paralisia e o estômago à escassez de alimento, sutilizou-o de tal forma que nos seus êxtases levitava, derrogando a lei da gravidade. Outros, chamados ao ministério da fé, encontraram-na no dia a dia em observações de determinados fatos, assim como de sutilezas que induziam à mudança de conduta. Pode acontecer, após a inesperada desencarnação de um ser querido, um insucesso profissional ou artístico, cultural ou socioeconômico, quando os objetivos anelados sofrem um forte abalo que impõe mudança de conduta. Nunca maldigas, portanto, as funestas ocorrências, nem os graves dissabores que conduzem significados psicológicos relevantes, se souberes descobri-los. De igual maneira, pense a analisar comportamentos ao teu lado que poderiam significar infelicidade e, no entanto, fazem-se edificantes. Deus supervisiona sem cessar a criação e exterioriza-se através dela, buscando o ser humano, a fim de o retirar das distrações para o enfrentamento da realidade de imortal que é. A tua existência necessita de estímulos transcendentes para alcançar a meta que te aguarda. Todos os valores do mundo têm o significado que lhes atribuis. Na sua transitoriedade, servem de instrumentos para tornar a caminhada carnal mais amena e encantadora, sempre passíveis de mudança de mãos e de desapego. Isso porque, embora úteis, são limitados no seu significado real, não preenchem o vazio existencial, não substituem a afetividade que se interrompeu, não impedem os acontecimentos desenhados no mapa da evolução. Mantém-se ativo para captares as mensagens de Deus, que jamais te abandona, interferindo nos teus passos com delicadeza, assim como também se utilizando de vigor. Observa como te encontras e quais os deveres iluminativos que tens deixado pelo caminho te divertem. Tenha em mente que na sua romagem o tempo não se detém e, quando é mal utilizado, enseja saldo negativo na contabilidade existencial. Desse modo, retira das tuas lições frequentes a sabedoria para alcançares os patamares elevados da espiritualidade que a todos aguarda na esteira das horas. Nunca te suponhas sem chance de progredir, arrimando-te à preguiça mental e aos lamentos morais. Somente se está desperto ou sob o estímulo das emoções é que se pode identificar o chamado de Deus. Renova-te sempre e caminharás com segurança no rumo da plenitude. Velho brocardo popular afirma que
tudo quanto não se renova, inevitavelmente morre. Renovação é vida e mudança de conduta para melhor. É impositivo do processo da evolução. As boas novas de Jesus são lições de vigorosa atualidade para a incessante renovação moral. Cuida do vocabulário chulo, das acusações insensatas contra os seus irmãos e ser fiel à mudança para melhor, porquanto serás chamado a prestar contas dos teus arroubos de cólera, de intolerância, de insensatez. Estás convidado para construir a sociedade digna. Fica atento, pois, ao chamado de Deus. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A Batalha da Paz. O panorama do mundo nos assusta. As imagens de tragédia e desolação, de crianças famintas, mulheres suplicando alimento para os filhos, são angustiantes. Idosos contemplam a vida que construíram ser reduzida a pó. Olhamos para os rostos infantis e nos indagamos se chegarão a conhecer a paz antes de morrerem à fome ou ante a violência dos combates que não os poupam. Sentimos na alma a dor do mundo. Vemos os povos se digladiarem, irmãos se matarem. Para quê? Por quê? Por disputas de poder, por ambições que não cabem no coração humano. Somos uma única família, ocupando os espaços do mesmo lar, a Terra. Sonhos e medos em todas as latitudes são bem parecidos. Se avaliarmos com profundidade, veremos que aquilo que nos une é muito mais do que aquilo que nos divide. A dor pela morte do filho é a mesma em nós e em nosso vizinho. O descobrir que tudo desaba ao redor, que não temos segurança de vida para o momento seguinte, é o mesmo para qualquer um de nós. Está na hora de pararmos com essa loucura. Deixar de lado ideias tolas, divisões territoriais, bandeiras e hinos que nos separam. Assistimos os governantes se sentarem à mesa para conversar, para negociar, sem chegarem a um entendimento. E nossa memória evoca a figura de um menino que conseguiu acabar com uma terrível guerra. Verdade que é somente uma história em um livro. Mas como seria bom se aquele menino do dedo verde pudesse andar pelas estradas dos combates e realizar a sua magia. Como seria bom se em determinado momento os exércitos fossem surpreendidos com plantas trepadeiras se enraizando nas caixas de armamentos. Como seria extraordinário se a era e a erva de passarinho formassem um espesso emaranhado em torno das metralhadoras. O que fariam os soldados se desabrochassem flores dos seus fuzis? Como seria salutar se nos reservatórios das bombas, dos drones, se alojassem flores? A menor pressão para acionar essas ferramentas de morte, elas desabrochariam abundantes. Os tanques e os mísseis estariam abastecidos de roseiras bravas, madressilvas e buganvílias. Ao simples toque, arrebentariam em raízes, cachos, ramos espinhentos em torno de si. Nenhum instrumento de guerra seria poupado dessa invasão. Imaginemos os lança-mísseis ajustarem a rota para o alvo e explodirem flores. Uma chuva de amores perfeitos, papoulas e miosotes se abateriam sobre os continentes de um e de outro lado. Se isso acontecesse, os exércitos finalmente selariam a paz. Cada qual voltaria para seu país, para sua gente, retomando a vida familiar, profissional. Como gostaríamos que muitos dedos verdes pudessem andar pelos campos de batalha e realizar essa magia impressionante. Quem continuaria a guerrear com flores? Flores falam de amizade, de amor, de bem-querer. Flores são dadas para os afetos, os amores. Neste dia, em nome do amor,
Desejamos profundamente que isso aconteça. Afinal, se não temos dedo verde, trazemos todos a essência do amor no coração. Acionemo-la. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, espiritualidade amiga que sempre nos ampara, agradecemos pelo trabalho da noite, pedimos a paz entre os homens, não só no Brasil, mas também no mundo, que o mundo precisa de paz. Não essa paz que temos, mas a paz que vem de Ti, Senhor, que consola realmente as nossas almas, nos dando esperança em dias melhores. Deus abençoe a todos. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade. Obrigado aos ouvintes pela companhia. Até uma próxima oportunidade, Jesus assim nos permitindo. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Chico, a seguir na voz de Ailton Moreno, ao Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar.